Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Altstar. Aquele podcast que vocês têm no coração, porque eu sei que vocês têm no coração, porque é aquele podcast que vocês compartilham com seus amigos, com seus familiares, com seus inimigos, e aquele podcast que ensina muito sobre o autismo e tudo relacionado à pessoa com deficiência. Com nós hoje temos eu, Antônio Augusto, ao meu lado temos a minha mãe, Lilian Ferreira, mãe do Antônio, né? Mais conhecida como mãe do Antônio. Mãe do Antônio. E também idealizadora desse projeto todo. Mas, não menos importante, temos com a gente Carolina Kaiser Fredieri. Não sei falar direitinho, então vou fazer com sotaque italiano. Pode falar. Arquiteta especialista em acessibilidade, trabalha na prefeitura, se eu estiver certo. Isso mesmo. Não trabalho. Eu tenho um escritório próprio de arquitetura e acessibilidade. Por que vem a nós essa sensação de que você trabalha lá? Você trabalhou? Não, porque eu tenho estado muito envolvida, assim. Eu achei que você trabalhava lá. Buscar levar a arquitetura e acessibilidade para a CEPED. Eu participo da Comissão Permanente de Acessibilidade. É nessa comissão que eu te vi, no caso. Eu achei que você estava lá por causa disso. Eu sou suplente lá, represento o CAL, né, o Conselho de Arquitetura. E por isso que eu tô sempre me enfiando assim, nos lugares. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz. Quando a gente quer de fato que a coisa aconteça, onde abre um espaço, a gente vai, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre você. Bom, então, como já falou, né? Sou arquiteta. Eu sou maringaense, mas eu morei 8 anos em Curitiba. Eu fiz faculdade lá, me formei lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no TFPR. Ou Cefet, né? Às vezes a pessoa fica, nossa, o que é o TF? É o antigo Cefet, né? Que se tornou universidade. E aí, no final de 2021, eu voltei para Maringá por conta da família, né? Tava muito tempo longe. Né? Pandemia, foi bem difícil. E eu decidi iniciar minha carreira já abrindo um escritório próprio. E eu escolhi como nicho a acessibilidade. Eu tenho um irmão, né, que é autista, o João Pedro, famoso João Pedro. Famoso João Pedro. Você é a mãe do Antônio, eu sou a irmã do João Pedro. E quando ele nasceu, assim, eu aprendi muito convivendo com ele, porque ele fez uma cirurgia no cérebro quando ele era recém-nascido. Então, eu sempre estive ali nesse meio médico, né? Faz fisioterapia, porque ele saiu da cirurgia falando que ele não ia andar, falar, não ia fazer nada. E quando você olha pra ele hoje, você nem sabe de todo o histórico dele, você nem imagina. Então, crescendo com ele, eu fui aprendendo a importância dos espaços, da acessibilidade. Eu nem sabia o que era acessibilidade, mas eu já sentia na pele, né, a falta dela. E aí eu acabei escolhendo me especializar nessa área. Eu tenho alguns cursos livres, né, que a gente chama, mas atualmente eu estou cursando uma pós, que abriu faz pouco tempo, eu já entrei assim, eu vou, não quero nem saber, que é em acessibilidade e arquitetura. Nossa, que maravilha. Sim. Mas eu falo assim, eu acho que o mais bonito de tudo é essa busca, porque assim, qualquer pessoa pode fazer arquitetura. Pode. Né? Qualquer pessoa pode trabalhar com acessibilidade, mas nem todo mundo que trabalha com acessibilidade sabe por que está fazendo aquilo. Não. Né? Porque a gente vê assim, até no conselho, né, filho? Que a gente, agora mesmo, a gente está trabalhando uma lei que a gente está até marcar uma visita no órgão lá específico para falar sobre as calçadas, né, dos terrenos. Então, assim, que a lei não coloca que a pessoa que é proprietário do imóvel tem que fazer como fala? A calçada. A calçada. E que, tipo assim, se mudar uma pessoa naquele local, então não tem acessibilidade nenhuma. E que isso não é obrigatório para o proprietário. E que isso está sendo mudada essa lei, mas não está sendo incluída essa pauta da acessibilidade. Calçada, eu acredito assim, que é um dos temas mais constantes na acessibilidade. Na comissão permanente é uma das coisas que mais aparece assim, na CPA. É a questão da calçada. Porque existe ali e é no Brasil inteiro, não é só de Maringá. Existe ali uma questão de legislação mesmo. Porque, pela lei, o responsável pela calçada é o proprietário. Mas, assim, entra nisso, né? Eu faço certo, meu vizinho não faz, a calçada já não é acessível. Então, que é lógico, né? Daí você tem um trecho sim, um trecho não. Um trecho sim, um trecho não. Ou, por exemplo, quando
os proprietários chegam antes do asfalto. E aí, depois que vem o asfalto, e daí já fica aquele desnível ali. Então, é uma questão que vem sendo debatida, assim, será que não deveria ser responsabilidade da prefeitura e talvez cobrar no IPTU do proprietário, sabe? A prefeitura executa de uma maneira uniforme e depois cobra do proprietário, ao invés de ficar deixando pro proprietário fazer, Sim. porque não faz. A gente sabe que não faz. E a gente tem muitos casos, principalmente nos bairros mais antigos, que tem essa questão do desnível. Então, você encontra literalmente um degrau entre um vizinho e o outro. Você tá andando na calçada, você não presta atenção naquele degrau, você cai, e a chance de ter um acidente sério é muito grande. E a responsabilidade aí é do proprietário. Do proprietário. Só que se a casa dele já tá feita, já tá consolidada, ele não vai mexer. Porque pelas leis, o desnível você tem que resolver dentro do terreno. Então, você não pode fazer um desnível ali na calçada. A calçada, ela tem que seguir a mesma inclinação da rua. Se a rua é quase reta, a calçada vai ser quase reta. Então, a gente não pode ter a rua aqui e a calçada aqui. Ela tem que ser assim também. Só que para você fazer assim, você tem que resolver dentro do terreno. E aí, você não vai mexer numa casa que já está consolidada há 40, 50 anos. Isso que no caso, Maringá é uma cidade relativamente plana, né? Imagina aquelas cidades plana onde... e planejada, né? Sim. Teoricamente. Assim. Imagina cidades onde... Cidades históricas, você encontra muitos problemas, assim, de calçada muito estreita, de calçada com muito desnível. Me veio à cabeça uma coisa agora. Bem que tem cidade Paraguai. Paraguai. Uma calçada acessível lá não vai existir nunca. Eu digo naquele começo de Paraguai. Que é tudo além de... É perigoso para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Porque tudo é degrau e... É o e que não a tem gente nem espaço. fala. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar, além de tudo, daí nas partes com as lojinhas, que além da loja em si, da estrutura, tem uma mini lojazinha usando metade do espaço da calçada. Exatamente. A calçada é um problema bem complexo, assim, porque envolve o público e o privado, né? E aí, se o proprietário, por exemplo, ele não precisa de acessibilidade, ele não vai ver valor em fazer. Ele vai achar que a prefeitura tá só enchendo o saco dele. Mas eu acho que a grande maioria acaba pensando assim, né? Só que a gente até pensou que agora, no mês de setembro, a gente estava buscando o que a gente faria para fazer o evento do mês, né? O dia lá de luta. E o que a gente pensou? Que veio uma demanda justamente sobre o comércio, mas não foi especificamente sobre a calçada, mas sobre cadeira de rodas dentro do estabelecimento, tipo dentro do supermercado, nos locais que tem cadeira de rodas. E aí a gente até tinha dado exemplo que eu e o Antônio tinha entrado no Supermufato e tinha cadeiras de roda, bastante cadeira até. Ainda eu falei assim, nossa, tem mais cadeira de roda aqui do que no lugar que eu trabalho. Só que daí eu achei que as cadeiras elas eram estreitas, né? Ainda falei assim, Antônio, senta na cadeira pra gente ver. Mas tinha, a cadeira de rodas tinha. E aí uma pessoa que era cadeirante começou a falar que é muito difícil para eles, estando na cadeira de rodas, empurrar um carrinho de mercado. Sim, tem esse problema. Que, então, assim, é muito mais prático quando tem a motorizada, mas eu acho que existe um tipo de carrinho que dá para usar com a cadeira de rodas. Eu já vi em vídeo, assim, em rede social, de uma adaptação que você faz, que você prende o carrinho na cadeira e aí a pessoa vai empurrando ou puxando a cadeira. Então, eu já vi um carrinho desse. Não, em algum dos mercados, eu já vi um carrinho desse. Eu não conseguia entender. Parecia assim, ele não tinha o negócio de empurrar, mas ele tinha uma... porque daí você meio que como vai levando a cadeira e vai levando o carrinho junto. Entendi. Mas aí você acaba... É engraçado, assim, porque você pensa, legal, tem cadeira de rodas. Mas será que a prateleira dá o alcance pra pessoa sentar na cadeira de rodas? Sabe? Você vai vendo outras questões, assim, pôr a cadeira não vai resolver o problema. Será que o piso nesse mercado é completamente nivelado? Ou será que tem irregularidades ali que vão atrapalhar a cadeira? Será que o sanitário é acessível da forma correta? Porque eu vejo, assim, muitos estabelecimentos falando, não, eu tenho sanitário acessível. Você entra lá, o sanitário tá todo errado. Não, o problema pode ser, não adianta estar tudo certinho, só que tem que ter uma escadaria para chegar no banheiro, por exemplo. É isso que eu falei assim, que a gente pensa na acessibilidade no local. Né? Tipo assim, o banheiro fica do lado de fora do mercado e para você chegar lá é difícil. Então, assim, o banheiro é acessível, mas você não tem acessibilidade para chegar até o banheiro.
A acessibilidade, ela não é uma fórmula pronta. Você não pode pegar uma forma e aplicar em todos os Não é só estabelecimentos. você usar as normas que estão lá e não é. fazer do jeito que tá a E norma. esse é um erro até de alguns profissionais da área, de achar que só a norma basta. A norma não basta. A norma, por exemplo, não traz acessibilidade para pessoas autistas. Não. Ela não fala sobre isso. Ela fala sobre deficiência física, deficiência visual, idoso, gestante, pessoa obesa, mas ela não fala sobre autistas. E aí? Se você cumprir as normas de forma integral, você vai estar tendo acessibilidade? Não. O Antônio pode chegar e falar assim, não me atende. Então, por isso que a gente sempre tem que estar em constante aprimoramento. Até eu participo de um grupo de estudos de uma arquiteta, a Gabriela Zubelli, ela que fez a acessibilidade dos Jogos Rio 2016. E aí, todo mês a gente tem um encontro, e ontem foi sobre arquitetura para autismo. E a arquitetura acessível para autismo, ela envolve muito mais o projeto do edifício em si do que soluções pontuais, do que colocar um piso tátil, do que colocar uma rampa. Porque ela vai envolver, por exemplo, a questão de você ter uma circulação lógica. Então, sabe esses estabelecimentos que você entra e você tem que ficar fazendo vários caminhos, você se sente no labirinto? Pro autismo, isso não é legal. Você precisa ter uma sequência lógica, você precisa ter uma previsibilidade. O que vai acontecer ali na frente? Para onde que eu tenho que ir? Então eu tenho uma placa aqui apontando. Se eu preciso ir para tal lugar, vou para a direita. Se eu preciso ir para tal lugar, vou para a esquerda. Então, são coisas que precisam ser pensadas com o projeto arquitetônico. O projeto ele tem que nascer já pensando nisso. Mas você acha, você trabalhando na área, que as pessoas vão fazer um projeto pensando nisso? Não. Sendo muito sincera, não. Porque elas não pensam nem no básico da norma, que já está ali há tempos, né? A primeira edição da norma foi em 90 e poucos, depois a gente teve uma revisão em 2004, se não me engano, 2015, e a gente usa atualmente a de 2020. Então, assim, não é coisa de um ano atrás. Arquitetos formados há 10, 15 anos já tinha norma. Então, isso que nós pensamos de fazer, na verdade, nós vamos fazer um trabalho de visitar os espaços, fazer um material de tipo assim, como você atende seu cliente e colocar o desenho lá da cadeira de rodas, o símbolo, o que mais esteja mais próximo para eles entenderem o que é. Para no sentido de, ele também é um cliente, ele também vai entrar na sua loja para comprar. Sim. E o que você está fazendo por ele? Então, eu já escutei, não foi uma vez. Eu não recebo esse tipo de gente. Eu não vou contratar esse tipo de funcionário. Mais de uma vez já escutei isso. E aí eu fico pensando, assim, mais de 25% da população tem algum tipo de deficiência. 18 milhões de pessoas são deficientes no Brasil. Isso que a gente nem está considerando idosos, que a nossa população está envelhecendo, gestantes, crianças, pessoas neurotípicas, né, autismo, até às vezes um TDAH pode precisar de uma acessibilidade. Então, assim, será que você não está recebendo esse tipo de gente? Eu acho que eles estão trabalhando com você e você não sabe disso. E você não sabe. Ou às vezes você está deixando de receber clientes novos, de aumentar o seu faturamento, de vender mais, porque você não está se preocupando porque assim, tem gente que vai ter o insight e vamos trabalhar para esse público. Né? Tipo assim, vou construir um nicho de negócio que vou trabalhar exatamente para esse público, que tem um monte de gente que faz isso. Né? Agora, que vai abrir essa... Você sempre vai ver que assim, você vai criar uma estrutura que vai mascarar essa situação para que você consiga tocar o negócio de início. Mas assim, são clientes em potencial, porque não digo nem um cadeirante, uma pessoa que tem esse tipo de acessibilidade. Mas que nem a gente foi na conferência, né? Uhum. Tinha mais de 1.000 pessoas na conferência, a grande maioria que os surdos não dá para a gente identificar, né? Bem difícil identificar. Bem difícil. O autista você identifica porque ele vai estar identificado, né? Que a grande maioria deles, eles hoje, não gosto, tá? É uma particularidade minha. Eles vão estar identificados como... lá era um lugar seguro, então acho que tinha que estar mesmo. Mas cegos e cadeirantes era a grande maioria. Aí o auditório era gigantesco, não era um auditório, né? Era um salão de eventos. E aí, assim, tinham 3, né, separações de cadeiras, e do lado de toda a cadeira, ponta. De cada ponta,
tinha o desenho no chão Do símbolo, do símbolo da cadeira. Então, daí os cadeirantes estavam todos ali. As pessoas que precisavam de descrição, né, os cegos, na hora que você entrava, tinha uma pessoa com os aparelhos, então você passava, pegava o aparelho para escutar. Então, assim, e tinha uma sala de descompressão, como que era? Tava como Cabine descompressão, de né? descompressão, que era um lugar, uma sala bem grande, com bastante sofá, num lugar. Daí, num outro espaço, você entrava, o teto tinha uma... Colocaram uma luzinha pra ficar que mexendo fazia uns né, efeitozinhos, uns uma efeitos, musiquinha, tinha uma cabana, tinha uns puffs, som então assim, ambiente. suave. Então assim, você entrava ali, estava cheio de gente que estava, não era próprio pro autista, Sim, mas esse outro espaço separado, que era menor, com certeza sim. sim. Então a pessoa que não estava bem ia Podia para ir lá e relaxava. Então assim, bem interessante. Esse ano a gente queria ter montado uma sala sensorial no parque de exposição. Aí acabou não dando certo, porque a gente precisava de uma liberação, não deu certo. Mas seria assim, era a oportunidade de estar Sim. montando um espaço desse no maior evento que tem em Maringá. E ali tem muito evento, né? Eu acredito que ali seria uma questão de fazer algo permanente. Sim, Não para seria todo algo- evento que tivesse, ter a exatamente. sala. Porque, nossa, ali precisa de uma acessibilidade, um pente fino mesmo. Porque o estacionamento, o piso é extremamente regular, você anda na pedra, no escuro, né? Às vezes eu fui Sim. naquelas feiras de ponta de estoque, né? E aí você saía à noite pra ir no estacionamento, você não enxergava onde você tava andando. Eu pisei E em é na falso terra, várias um monte- vezes, é na terra. Então, assim, de localização, né, de orientação espacial ali dentro das feiras, de mapa tátil, de sinalização. Ali eu acredito, assim, e um espaço fixo de sala de descompressão. A outra coisa legal que eu lembrei, Pedir isso pra quando eles fizerem um novo parque de exposição, né? Porque sempre faz um tempo já que já falam que iam sair de Que lá vai pra um sair lugar um pra novo? fora da cidade. viu, o restaurante era um restaurante, assim, absurdamente gigante. Ele era de 2 andares. Aí, assim, tinha... Quando você ia entrar, No evento. no evento, Sim. eles falavam para você assim, vocês que não têm dificuldade, né? Usou Não. lá o termo para andar, Movimentação. que era para subir no piso superior, Dificuldade de que daí mobilidade das deixava os espaços embaixo, não que os cadeirantes, né? Não tinha como, mas Sim. assim, era para gente usar os espaços superiores Sim. para que os cadeirantes pudessem usar. Então, aí E você não tinha elevador encontra pra parte uma de cima. questão, né? E se o cadeirante quiser sentar no andar superior? Mas eu acho que eles abriram isso na questão. Eu achei válido, porque assim, melhor do que Assim, do que nós, não ter nenhum. né? Nós É. que somos as pessoas que poderiam Sim. sentar lá em cima, chegar correndo, porque assim, você sabe como que é. Em evento, quem tem que ir para restaurante? Todo mundo quer Todo chegar e mundo quer sentar, chegar primeiro. né? E assim, era um espaço muito... E o cardápio era em braille. Não é que a gente pedia comida, mas do lado dos balcões que você se servia, tinha o cardápio em braille. Essa é uma coisa interessante, assim, porque às vezes você tem os recursos, mas você não informa a pessoa. Então, por exemplo, um restaurante, ele não precisa entregar um cardápio em braille para todas as mesas, todos os clientes que chegarem. Ele pode chegar lá, boa noite, seja bem-vindo. Caso você precise, nós temos à disposição um cardápio em braille. Pronto. Então, sabe? mas eu acho engraçado que assim, não é nada engraçado, né? Mas eu já fui mais de uma vez com o Ricardo, que é cego, em bar. Então, assim, a pessoa chega, ela só percebe que ele é cego por conta do olho, mas assim, você não vê eles chegarem e te movimentarem de forma assim, olha, o seu copo está bem na sua frente, perto da sua mão direita, coloquei a garrafa. Não. Então, assim, se ele chegar num espaço desse sozinho, a pessoa não vai saber como se comportar. Então, eu acho que, assim, ainda falta muito. Eu acho que a sociedade, ela não quer investir nisso, porque quando a gente fala sobre você não vê ninguém se manifestando em querer fazer um trabalho Sim. no sentido, porque aí já é acessibilidade na questão de atitude mesmo. Porque a pessoa tem que ser treinada para isso. Tem que. A gente tem diversos tipos de acessibilidade, né? A minha especialização é acessibilidade arquitetônica,
Mas a gente tem a atitudinal, a gente tem a digital. Se não me engano, são uns 8 tipos, Tem assim. bastante. Então, a gente precisa mesmo ter um olhar, né, pro todo. E até eu lembro uma história que eu vi numa rede social uma vez, que uma pessoa foi visitar um país, não lembro se era Suécia, era um país nórdico, assim. E aí ela comentou com um morador local, falou assim, nossa, aqui tem muita pessoa em cadeira de rodas, né? E aí esse morador falou, no seu país também tem, só que elas não saem de casa. Então aí fica o Complica. questionamento. Será que você realmente não recebe? Será que não, a pessoa com deficiência visual não quer ir no seu bar? Ou será que ela não consegue chegar nele? Não consegue chegar. Sabe? Então, a gente sabe que a gente Por tem... isso que eu tô falando, o que você oferece pro seu cliente, para aquele... Exatamente. E olha, essa questão do treinamento do atitude não é uma questão que requer uma quantia enorme de dinheiro. Não requer uma obra. Não, é Requer mudança, um olhar, é mudança uma de conversa. comportamento. Exatamente, um treinamento. Reúne a sua equipe, explica, pronto. Resolvido. E aí talvez faça a diferença Claro pro que vai cliente. fazer a diferença, porque pode ter certeza que ele vai voltar. Exatamente. E o que eu falo, não é só a pessoa com deficiência que vai deixar de ir no seu negócio ou que vai no seu negócio. Sim. É o amigo, é o namorado, é a família, são os pais. Então, um grupo de amigos ali, se o seu negócio não tem acessibilidade, eles vão falar, não, a gente não vai, porque o nosso amigo não consegue entrar. Nosso amigo não consegue ser bem atendido, então a gente vai no outro. Então, não é um cliente que você tá perdendo. Não, É todo um efeito dominó, Sim, assim, vamos dizer. porque é aquela coisa, eu falo assim, se você é bem atendido, você vai voltar sempre. Se você não for, Exatamente. você vai fazer propaganda do mesmo jeito. Positivo ou Positivo ou negativo. negativo. Exatamente. Essa que é a questão. Eu acredito, assim, que a gente tem muito a evoluir. Muito, muito, muito. A impressão A gente que dá é que a gente não fez nada até É. agora, né? Não, assim, a gente reconhece, né? Sim. Acho importante a gente reconhecer o que a gente tem feito. Reconhecer nossos próprios méritos. Exatamente. Tem, por exemplo, a CEPED é um grande diferencial com relação a outras cidades. A gente tem uma comissão permanente de acessibilidade que é ativa, que tá fazendo reunião e tudo mais. Mas a gente não pode se contentar com isso. Então, porque assim, a gente está fazendo para acontecer. Só que para acontecer é a mesma coisa de você falar, a gente tem que conscientizar, a gente faz campanha de conscientização. Ainda existe a grande dificuldade com a sociedade. Sim. Porque quem tem que ter, não é quem cobra. Eu estou cobrando de você, vai sempre assim. Sim. Você só vai fazer Quando é cobrado. porque você está sendo cobrado. Agora, a sensibilização, ela já devia ser inerente, assim, né? O meu trabalho é um trabalho de formiguinha e eu não faço só o projeto. O que eu recebo muito é cliente que tá recebendo multa de prefeitura. Notificação, tá recebendo multa, não consegue renovar o alvará e tudo mais. E aí ele quer resolver aquilo que tá na notificação da prefeitura. Que vem ali, rampa, corrimão, sinalização tátil. Ok. Só que eu chego pra ele e eu falo, olha, ok, a gente pode resolver isso, né, pra você parar de receber uma multa. Só que assim, aqui na notificação não tá tudo que você precisa fazer. A norma tem muitos outros itens e tem coisas que não está na norma. E aí eu faço esse trabalho de conscientização, de explicar que não é só para pessoa em cadeira de rodas, né, que existem outros públicos que precisam da acessibilidade e que são bem atendidos por ela. E aí eu falo, a gente pode resolver essa questão inicial, só que se semana que vem a fiscalização voltar aqui e quiser cobrar outros itens, ela pode. Porque tá na norma. Então, assim... Ela só viu isso. Ela só viu isso. Ah, mas o fiscal, toda vez que vem aqui, tem uma coisa nova. Assim, ok, mas tá na norma. Consigo entender o ponto dele. Se é pra reclamar do que tá errado, faça tudo ao mesmo tempo. Né? Eu Exatamente, consigo entender faça esse certo ponto. desde o começo. E assim, tem muitos profissionais da construção civil que não sabem fazer acessibilidade. E quando fazem errada. Tanto que eu vou oferecer agora, começo de agosto, dia 8, um treinamento para profissionais da construção civil, né? Caso você queira participar. Olha lá, que Porque, legal. assim, o profissional, ele não vai pegar a norma lá inteira. Até porque não é uma norma, são várias. E tem coisas que não tá na norma. Então, assim, por que não oferecer um treinamento pro profissional para ele receber aquilo, assim, vou dizer mastigado, né? Porque eu sei que ele não vai parar para ler a norma inteira. Então, vamos sentar Ou aqui... talvez ele não vai ler porque ele não tem nem condições Exatamente. de fazer isso. A grande maioria das pessoas que estão trabalhando na construção civil não tem isso. Também. E aí eu pensei assim, então eu vou oferecer um treinamento, eu vou focar nas coisas que mais aparecem, calçada, sanitário, rampa, escada, elevador, e aí eu vou
meu objetivo, né, é ensinar como fazer da maneira correta. Você tem que fazer. Por que você não faz certo desde o começo, então? Sabe? Por exemplo, rampa. O tanto de rampa que a gente encontra errada por aí. Você já teve que fazer a rampa, faça certo, então. Sabe? Porque senão você vai ter retrabalho. Eu tenho cliente que vai ter que refazer a rampa inteira, porque tá com a inclinação errada. E assim, o orçamento dando 7, 8, 10 mil pra cima. Sabe? E a rampa novinha. Então, Quem faz certo não paga 2 vezes, né? exatamente. Então, é um trabalho que eu tenho feito, assim, de não apenas chegar até esse cliente, mas de prestar consultoria para outros profissionais, de oferecer treinamento, de oferecer conteúdo, né, que eu vou produzindo para as redes sociais. Porque, assim, a acessibilidade não vai sumir. Ela Claro não que vai não. parar de ser cobrada. Ela só vai ser cobrada cada vez mais. Então, assim, vamos Eu acho fazer que quanto certo. mais gente se engajar porque eu acho que assim, a gente está num movimento em crescimento. Sim. Fala, meu filho. Não. Você está num movimento que está crescendo dessa cobrança, de todo tipo de acessibilidade. Sim. Quanto né? mais visível, mais vai ser cobrado. É que, na verdade, Exatamente. quem consegue as coisas não é o que está gritando, é o que está gritando e talvez ele não consiga. Sim. Porque a forma de pedir eu acho que é ruim. Mas as pessoas que, tipo assim, que têm o conhecimento, que nem você, talvez, mesmo se o João não existisse, você estaria fazendo. Talvez. Talvez não. Mas que o João seja o grande motivador. Sim. Que nem eu falo, que o Antônio é meu causador. Uhum. De todas as formas. Ele causa dor, mas ele faz eu buscar. Eu acho que assim, se mais pessoas que tivessem envolvidas com a situação fossem pessoas que estivessem engajadas em fazer a mudança, talvez ela seria mais rápido, mas Sim. não é. Eu acho que assim, normalmente as pessoas com deficiência, elas se sentem enfraquecidas, elas acreditam que ninguém vai ouvir elas. É porque cansa, né? Lógico que Imagina, cansa. todo serviço que você vai acessar, você tem que brigar Lógico por que cansa. ele. Né? Que nem a gente entrevistou o Ricardo no último podcast, e aí assim, a hora que você se coloca no lugar, porque você só pode se colocar no lugar de uma pessoa com deficiência se você estando muito próxima dela. Você nunca vai viver a dor do cego. Você pode ir lá simular que você não enxerga. Sim. É uma sensação que você sabe que a hora que você tirar a venda do Ela vai olho, passar. você vai enxergar. Então, assim, a dificuldade da pessoa é só ela que vai sentir, Só. ou alguém que tem a mesma dificuldade que ela. Tanto que o lema do movimento das pessoas com deficiência é nada sobre nós sem nós. Eu posso ser uma especialista em acessibilidade arquitetônica, mas é a pessoa com deficiência que vai me falar isso funciona, isso não funciona. Porque tem coisa na norma, por exemplo, que as próprias pessoas com deficiência falam, poderia ser melhor, sabe? Mas Talvez é esteja que nem a funcionando. situação que chegou pra gente uma vez no conselho, que veio uma lei que eles queriam colocar braille, que era para colocar braille Nos preços do supermercado. no supermercado. E aí, assim, a hora que chegou no conselho, é claro que as pessoas cegas do conselho falaram assim, não é viável para nós. Hoje a gente vai no supermercado, normalmente alguém nos acompanha dentro do mercado para a gente fazer a compra. Alguém dentro do supermercado vai nos funcionário, acompanhar. sim. Então, assim, eles mostram, né? Levam a gente até um produto que está em promoção. Agora, se colocar, como que a gente vai se virar? A gente vai precisar de uma pessoa junto de qualquer jeito. Como que a gente vai sair? Procurando a prateleira, primeira gôndola, ou vai ter na entrada, vai ter que ter um painel com primeira gôndola, isso, e além tátil, assim. né? Então, você vai passar um dia no mercado para achar um bombril. Mas tudo bem. Então, assim, a gente até fez um parecer contrário, até porque nem todo cego Utiliza o braille, utiliza o braille. Tem gente que não utiliza. E aí eu achei engraçado, de novo, eu falando a palavra que não é nada engraçado. O Ricardo falou essa semana, eu não sei escrever. Tem cego que sabe escrever porque ele perdeu a Ao longo visão da vida. Depois. ao longo da vida. Mas para gente que nunca escreveu, talvez eles aprendam a escrever o nome. Mas ele aprendeu a ler o braille. Sim. Então, a escrita para ele, porque ele não consegue fazer uma memória daquilo que ele não está vendo. Sim. Então, ele não consegue reproduzir. E são coisas que é muito peculiar aquilo, que jamais na sua cabeça
por que ele é cego e não pode escrever? O que uma coisa tem a ver com a outra? Sim, E tem tudo a ver, tem tudo a ver. né? Que nem ele fala que ele anda porque ele tem um mapa mental. Então, ele se direciona por aquilo que ele já tem. Mas quantas vezes que a pessoa não se perde? Quantas pessoas mal intencionadas não tem na Eu já escutei rua? ele falando assim, eu sei o caminho, mas se tiver um carro estacionado no meio da calçada, pronto. Uhum. Já é um obstáculo. Já acabou com a acessibilidade ali, né? E aí, assim, é complicado. É complicado, porque não é uma coisa que vai resolver tudo. Por exemplo, Não o tem- preço em braille. Não é isso que vai Não resolver vai tudo. resolver, claro que não. Talvez algum tipo de estabelecimento funcione, talvez pensar em algum jeito de aprimorar isso, mas é difícil, porque o preço muda o tempo inteiro. Então, E aí, será que o mercado vai ficar atualizando esse braille? essa questão que você Sabe? falou, a gente visitou uma universidade e a questão da biblioteca, pessoa cadeirante. Os espaços entre as gôndolas, ela é o suficiente para o cadeirante ir e voltar? Não, a gente consegue. Tem até... Tem o certo tipo de acessibilidade, mas eu consigo, aquilo que você falou, eu consigo pegar o livro até onde eu alcanço. Tipo, será que eu alcanço aqui? Ou daqui pra cima já não consigo. E aí? Como é que Entendeu? faz? Por isso que eu falo, eu penso que a acessibilidade atitudinal aí, se a gente pensar que o outro tem que ter esse comportamento de ser esse auxílio, porque em todos os momentos, mesmo que tudo seja acessível, ainda você vai precisar que a pessoa tenha Sim. atitude de te ajudar. Porque num estabelecimento você vai ser atendido. Sim. Se chegar numa loja, alguém vai te atender para pegar uma roupa, um cosmético, o que for. Então, ok, entrei na loja, né? Tenho ali acessibilidade arquitetônica e tudo mais, mas eu vou precisar da atitudinal. Sim. Porque a acessibilidade arquitetônica, né, a NBR, a 9050 de 2020, que é não é a única, não vou dizer que é a principal, mas é uma das que a gente mais utiliza. Ela fala que a gente tem que atender a 3 princípios. Então, autonomia, conforto e segurança. Então, é isso que a acessibilidade visa. Oferecer para a pessoa condições para que ela tenha autonomia para fazer sozinho, o conforto, que ela faça com conforto e, obviamente, com segurança. Então, ok, beleza, a gente está atendendo esses princípios. Mas nós, né, eu, assim, uma pessoa que não tem deficiência, eu não vivo sozinha. Eu posso ter todas as condições para atender esses 3 princípios, mas eu preciso ser atendida. Eu preciso que alguém faça minha comida. Eu preciso que alguém, né, me receba num caixa, que resolva o meu problema num banco, por exemplo. Então, não é porque a gente está atendendo as normas que a gente que o estabelecimento é acessível. E, assim, não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez e vai resolver pronto. A acessibilidade é uma coisa que está em constante evolução. Sim. Então, ok, atendi diversas coisas. Um banco, nossa, outro dia eu fui num banco e eu presenciei uma cena assim que foi muito difícil de ver, sabe? Uma pessoa surda que utilizava Libras, né, para se comunicar, e não tinha nenhum funcionário que sabia Libras. Então, a filha dela, era uma mulher, a filha dela de, sei lá, uns 5, 6 anos, que estava auxiliando nessa tradução. Uma criança de 5, 6 anos vai saber termo bancário, vai saber explicar o problema E o da duro mãe. o que acaba acontecendo é que essas crianças acabam perdendo as etapas da vida delas. Ela deixa de ser criança. Ela tem que ser uma pessoa com uma maturidade, com uma idade que não Exatamente. é. Eu já vi uma mãe, uma criança com a mãe e a criança que fazia isso também. Então, e era um banco grande. Porque aí você se torna responsável. O elo, né? Não é a mãe que é responsável pela criança. A Exatamente. criança acaba se transformando. E assim, era um banco grande, um dos maiores do país. Era um banco que teria plenamente condições de ter um funcionário que saiba Libras. Ele não precisa ser exclusivamente um intérprete de Libras. Ele vai Mas ser um naquele funcionário, momento. um gerente, um atendente ali do atendimento, logo da chegada, mas que saiba Libras. E você sabe que é uma coisa que eu acho assim, eu participei de uma aula essa semana e falando justamente sobre capacitação. E aí a pessoa me perguntou, que nem na prefeitura, como que era. Eu falei assim, eu vou falar para vocês que o curso que eu acho que tem o maior público e que sempre tem alguém fazendo é o curso de Libras. Eu não E a gente nunca acha essa pessoa na hora que Exatamente, precisa. esse que é o problema, que na verdade, assim, eu não sei se a pessoa faz
porque é um curso que ele te dá pontuação a título de progressão. Se é o fato de eu sair do meu trabalho e estar no curso naquele momento. Eu fiz, mas eu não pratico. Então, e como que você vai usar? Como é que eu vou usar quando eu precisar? Porque assim, sabe, daí, claro, parte de mim, né, também ir atrás de praticar e tudo mais. Mas que nem, ó, no trabalho, que nem eu não faço atendimento a público. Eu vou lá e faço esse curso. Então, eu nunca vou ter chance, a não ser que tenha um um funcionário trabalhando comigo. Eu nunca vou ter oportunidade. Então, assim, todas as vezes, primeiro que eu não tenho habilidade motora. Eu não tenho. Precisa ter. É difícil. Tá? Precisa ter. Você precisa ter coordenação. Uma coordenação ali. Eu não tenho. Eu sou aquele tipo de pessoa, assim, que se for, sabe essas aulas de dança, de zumba, essas coisas que todo mundo vai para um lado, com certeza eu vou para o outro. Eu sempre vou ser aquela que vou dançar muito bem sozinha. Não me coloca com 50 pessoas dançando, que eu vou ser a pessoa que vai dar errado. Então, e ainda assim, sua artrite para agora depois de velha, né, filho? Mas antes já era na hora de dançar, a dor some. Não tô falando de dançar. Não tô falando de dançar, tô falando da... Não, mas é uma coisa que, pra mim, eu nunca fiz. Mas eu até sugeri que o pessoal do conselho, que todo mundo devia ter. Né? Nós estamos num conselho de pessoa com deficiência, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Por isso que eu fui fazer. Né? Mas, então, fala assim, que na prefeitura eu falo que eles têm, acho que tem 3 níveis, né, de curso lá eles têm o iniciante, o intermediário e o avançado. Tem 3, então assim, e as pessoas vão mesmo fazer esse curso. Só que assim, eu nunca vi isso sendo efetivo. Assim. Não vi o resultado de tudo isso. Então. Porque assim, eu acho que o objetivo maior é que quando chegue alguma pessoa... Você esteja preparado. Você tem alguém dentro do setor que vai poder fazer isso. Né? Mas é uma coisa que você precisa ter... É qualquer língua, né? Você tem que ter a prática. Você aprender inglês e não falar. Exatamente. E assim, você precisa aprender os sinais respectivos ao seu setor, né? Sim. Por mais que na Libras a gente não tenha exatamente um sinal para cada coisa, você tem que ter a lógica na sua cabeça de como explicar aquilo, né, pra pessoa. Como que você vai se comunicar com ela. Eu falo assim, até para eu usar um sistema novo no computador, eu vou precisar, a primeira, eu vou fazendo escrito. Eu preciso do comando, então eu vou lá e escrevo. Clique, enter, 2 cliques, não sei aonde, eu vou fazendo o passo a passo que eu vou entender. Então, a pessoa começa a me explicar, eu falo, espera um pouquinho. Eu tenho que anotar. A pessoa clicou ali e fez não sei o quê. Eu vou, porque senão eu não vou. Então, isso é uma coisa que eu não entendo, assim, como que as pessoas não internalizam a respeito da acessibilidade. Na verdade, de uma forma geral, ninguém é igual a ninguém. E eu acho que é aí que tá o grande problema. A sociedade como um todo, né, em tudo, assim, na educação, no trabalho, tenta colocar todo mundo na mesma caixinha. E aí eu vejo que às vezes tentam fazer acessibilidade, tipo, eu vou te ajudar a entrar nessa caixinha, entendeu? E não é isso. Eu vou te mostrar o caminho da caixa. Exatamente, não é isso. A gente tem que entender que o ser humano é extremamente diverso. Mesmo quando a gente fala de uma deficiência, hoje fala do autismo, por exemplo, não são todos iguais, porque o ser humano não é um igual ao outro. Então, por exemplo, esse lance de você escrever os comandos é uma acessibilidade para você. Sim. Entendeu? Mas deixa eu te falar uma coisa que foi experiência agora na conferência, né? Você está em contato com mais pessoas. Às vezes, tem pessoas que não gostam de pessoas que não são deficientes que falem sobre deficiência. Só que, às vezes, as pessoas vão ouvir da pessoa que não é. Que não é. Porque ela, tipo assim, se ela conseguiu enxergar, porque eu não. Exatamente. E aí, assim, você vai aprendendo, né? Então, assim, eu aprendi que cadeira de rodas era uma coisa que era muito importante para o cadeirante no sentido não só da locomoção, as pernas. A extensão do corpo dele. Né? A extensão do corpo dele. Então, você tem que ter respeito pela cadeira. Sim. Você não pode chegar, encostar, sentar no braço. E aí, eu conversando com o cadeirante, ele falou para mim assim, tem gente que para perto da gente e fica pisando naquilo que eles usam para fazer a roda girar. Então, assim, ninguém para pensar que a gente está com a mão naquilo o tempo todo. Meu tem Deus. A roda e depois tem... Tem, Então, assim, ele
tá passando a mão numa coisa suja, que a pessoa não tem o respeito. É a mesma coisa que se eu tivesse com a mão no chão e a pessoa Sim. simplesmente fosse lá e ficasse pisando. Sim. Ou eu tô passando a mão no chão o tempo inteiro. Existe uma tendência muito grande de não ver como pessoa, né? A pessoa com deficiência. Exatamente. E não vê nem a pessoa e nem Sim. aquilo que ela precisa. Eu vejo muitos relatos, assim, por exemplo, até em médico, chega a pessoa com deficiência e o médico conversa com o acompanhante. Com acompanhante. Sabe? Gente, Não, isso é coisa de absurdo. mulher quando leva marido no médico. também. Eu já vi. É absurdo, Mas aí assim. tem mesmo que falar com a esposa em vez com o marido. O marido Não. vai saber explicar. Não, né? Que normalmente eles omitem, é diferente. É. Então, eu acredito, assim, que é uma coisa que a gente precisa discutir de forma Mas eu acho que a gente incessante. precisa. E, na minha opinião, tem que começar na escola. Com Na educação certeza. básica, Com sabe? Tinha que certeza. começar em casa Por mesmo, exemplo, antes da eu fiz escola. uma cliente que eu fiz a questão da sinalização tátil para a escola dela. E quando eu conversei, eu falei, seria legal explicar para a criança, por que tem esse piso aqui? O que significa? Até teve uma escola que eu visitei que tinha um piso direcional que dava para uma parede. Nossa. É tão absurdo assim que a gente, sabe? Eu não vou nem citar nada que identifique essa escola, mas eu digo que ela não era particular. E aí o piso direcional dava pra parede, assim, literalmente dava pra parede. E aí a diretora contou que até as crianças falavam, mas a pessoa não vai se machucar? Então, que assim, a vergonha. criança, ela observa. Até ela tem um bom senso. Ela aprende. Então, por que a gente não investe nisso? Eu acho que até É a quando pessoa- você faz aquelas treinamento de trânsito É, com criança, por que você não Faz faz de um treinamento de acessibilidade. acessibilidade? exatamente. Não, eu ia falar que essa pessoa é aquela situação. Eu não fui pago pra ver o que eu tô fazendo certo ou errado. Sim. Só tô fazendo o que me Gente, mandaram fazer. sinalização, Tati, é uma coisa assim que... as pessoas... Cada vez que eu ando na rua, eu encontro um jeito errado de fazer. Porque as pessoas fazem de qualquer forma. Elas acham que dá pra fazer de qualquer forma. Não é. Tem uma norma específica de sinalização tátil. E ela precisa ter uma lógica. Não é só você enfiar em qualquer lugar. Deixa eu te falar uma coisa que eu observei, agora você me responde. No prédio do lado da mercearia nossa, tem... no lugar que é a entrada de carro, ela não tem. Não tem que ter mesmo? Não tem que ter. Pra É de pessoa- alerta. Pra pessoa Não tem que entender ter. que é o... Não, ela segue reto a direcional, a de tracinho, né? Porque quem tem que prestar atenção no pedestre é o carro. É o carro que tem que prestar atenção se tem uma pessoa passando por ali, principalmente se for uma pessoa com deficiência visual. É ele que tem que parar para a pessoa atravessar, não é a pessoa que tem que ficar analisando se tá vindo Tá, o carro. mas eu tô dizendo assim, então a faixa tem que seguir? Tem que seguir. Não, ela não tem. Tem que seguir. Porque se ela tiver o de alerta ali, a bolinha, a pessoa vai parar e falar, tem alguma coisa Na frente. na frente. E vai Tem um esperar alguém. alerta. O que tem aqui? É um desnível? Ah, não, explica então. É o... Tem que... Porque a gente tem o de alerta, que é o de bolinha. Ah, e eu o não direcional sabia disso. é o reto. É o de tracinho, assim. Então, o direcional, ele tem a função de te conduzir pelo caminho seguro. Então, ele vai seguindo pelo caminho inteiro. Tá. O de alerta, ele tem a função de alertar. Então, ele tem que acontecer antes de escada, antes e depois, né? Na escada, na rampa, mudança de percurso. Então, aqui eu vou virar a 90 graus. Então, eu tenho ali 4 plaquinhas de alerta. Você vai sinalizar para a pessoa que o percurso está mudando. Então, quando tem o alerta, a pessoa vai, tem alguma coisa diferente aqui. Ela vai seguindo pelo reto, Ela vai mas ver- aí tem um significado, T4. Tem. Quando você tem, que a gente fala opção de percurso. Então, quando tem um percurso e vira outro, 90 graus, são 4 plaquinhas. E também tem um posicionamento certo delas. Quando a gente tem 3 percursos, então um aqui e um para cada lado, são 6 plaquinhas, se eu não me engano. Vejam na norma. São 6 plaquinhas. E se for 4 percursos, são 9 plaquinhas. Então, não é só pôr uma de alerta e pronto. Não. Você tem todo um posicionamento correto para a bengala conseguir rastrear. E aí, a pessoa com deficiência visual, ela vai receber um treinamento para aprender a identificar essas mudanças de direção, esses percursos. Então, quando a gente tem uma calçada
Tem um portão de Só veículos, um pouquinho. o piso direcional segue reto. Ele passa em cima da entrada de veículos. Tá, mas ele vai ter a bolinha antes. Não, Não, ele vai direto. vai direto. Porque se tiver a bolinha, ele para e não sabe o que vai Entendi. fazer. E aí é o carro que vai prestar atenção. E aí, junto, né, no portão de veículos, você vai ter aquela sinalização sonora e visual. Aquela que fica Que piscando. fica piscando e Então, quando tiver o portão abrindo, vai ter o barulhinho ali. Ela não precisa ser o tempo inteiro fazendo barulho, quando o portão abre. Porque daí a pessoa vai escutar e vai falar, ó, tem um portão abrindo. Então, talvez ela vá mais devagar, vá com mais cuidado. Mas a bolinha antes de cada portão não é o viu? correto. E aí é que tá. Ó, eu acho que é uma conversa extremamente importante, justamente para um público que não Sim. sabe. Então, assim, eu estou falando com você e estou descobrindo. Eu falo assim que cada Sim. vez que a gente vem aqui, Aprendi uma coisa nova. não, Exatamente. é uma aula para nós. Eu falo assim que a gente aprende todo dia, mas quando a gente está aqui, essa aula, eu sempre observei o reto, eu nunca tinha observado as bolinhas. As bolinhas é o de alerta. E aí, por exemplo, uma coisa que mudou agora, né? Essa de sinalização tátil, a última edição da norma era 2016 e a gente teve uma agora 2024. Em janeiro foi Nossa. publicada uma edição nova. Antigamente, né, na versão anterior, era recomendado que junto ao piso tátil, o piso fosse liso. Então, ele não poderia ter uma textura. Por quê? Para facilitar o rastreamento da bengala. Porque se você tem uma textura do piso tátil aqui e uma textura do piso, confunde. Lógico. Dificulta o entendimento. A partir dessa norma de 2024, é proibido. Ter Não o piso pode. liso. Se Tem que ser liso. Tem que ser liso. Ah, tá. Ou seja, paver não pode ter piso tátil junto. Que é o que a gente tem na maior parte das calçadas. A partir de agora, né? Então, não vai poder mais ser 2024. calçada, não vai poder usar o paver. Não pode usar o paver. Onde tem o piso tátil. E aí, Quer o dizer, que a em norma volta indica do piso tátil vai ter que ser o piso liso. tátil e aí uma faixa de 60 centímetros para cada lado. Que é justamente a área de rastreamento da bengala. Que isso podia ser o piso normal de cimento, Piso sem normal de precisar cimento. colocar... Qualquer concreto, qualquer piso que não tenha textura. E aí o paver você pode pôr fora dessa área ali de... Dá um pouquinho mais de 1,20, né? 1,5, vamos dizer assim. Que é uns 25 do piso tátil, mais 60 para cada lado, né? Então, Basicamente, nem compensa colocar paver essas coisas que gasta o asfalto não todo. compensa pôr o paver. E como faz, por exemplo, quando tem aquele espaço Nossa, eles para as devem estar árvores e tudo revoltados. mais? Não vai... Então, a minha opinião é que a gente tinha que ter grama, né? Que o paver, existem até estudos que alegam que ele não é tão drenante quanto afirmam que ele é. Assim, na minha opinião, até eu tô fazendo uma pós em paisagismo, é que seja grama. Eu posso ser bem sincero com você? Eu odeio grama. Então, Eu, por mim, incendiava todo o mas gramado que eu encontrava aí, por aí. por exemplo, você vai ter uma calçada que você vai percorrer sem precisar acessar a grama, entendeu? A grama, porque a calçada ela é dividida em 3 faixas. Então, a gente tem uma faixa de serviço, que é onde fica árvore, poste, placa, Sim. tudo mais, perto do meio-fio. Tá. Aí, a gente tem a faixa livre, que é a calçada. Que é onde a árvore tá. Não, Não, que é onde a árvore não deveria não estar. deveria estar. Sim. Ou, pelo menos, você deveria contornar essa árvore com uma faixa livre. Sim. E aí a gente tem a faixa de acesso. Essa faixa de acesso, ela não acontece em todas as calçadas, porque ela depende da largura da calçada. Se a calçada for muito estreita, não tem Não tem essa faixa como. de acesso. Que é justamente para você acessar a edificação. E aí, essa faixa de acesso tem algumas diferenças. Se pode ter grama, se não pode. Depende do zoneamento, né? Do local que essa edificação tá. Então, a grama, ela estaria na faixa de serviço, que é a faixa que você não vai percorrer. Que é a entendeu? faixa do... Não, é que eu onde fiquei vai mais tá. Da lateral. Eu fiquei mais preocupado da segunda que você falou, que eu já esqueci o nome, essa aqui Da onde... faixa livre? Da faixa livre ser extenso bastante para caber A grama. Não, para caber O não, o paver não, o espaço liso que tem que ter ao redor do piso tátil. Então, daí a gente entra na polêmica das calçadas, porque não são todas que tem. Mas deixa eu falar, a grama seria de serviço? Não é de serviço. Não é no meio? Lá em casa não era.
Não Era é no nada meio. serviço. Então, é que aí vai depender da Não é, legislação não é mais. municipal. Mas na É, época, quando foi feito, era no meio. talvez algumas antigas tivessem no Na meio. época que mas a gente- atualmente agora já não ela tem é próxima mais. do meio-fio, assim. Mas ela era mais. Era... Não, qualquer coisa, E se aí tava tem- errado lá em casa, a gente Já vai... não tem mais. Não, eu ia falar, qualquer coisa, a árvore lá da frente de casa já morreu, não tiraram ainda, mas quando Então, tirar vai ter que aí colocar tem no que lugar consultar certo. a norma de calçadas de Maringá. Né? Maringá tem uma norma específica para calçadas. E lá ele vai dizer, se a sua calçada tem 3 metros, o que tem que fazer? Você tem 4, Mas você sabe que isso, você lembra? Teve uma época que todo mundo que ia fazer calçada, se fosse fazer calçada nova, tinha que fazer Então, esse espaço da grama. Depois isso, é a norma municipal que tem que olhar. Eu não sei de cabeça. Partiu Eu multar sei que todo depende mundo. de zoneamento, não, depende eu de acho que largura deve ter de mudado calçada. alguma coisa, porque não é E possível. quando tem, por exemplo, um estacionamento em grama, o correto seria você ter uma rota Em com paver. piso. Na verdade, com piso, né? Com piso liso. Porque o paver, ele atrapalha até cadeira de rodas. Ah, sim. Né? Ela dá muita... Tremedeira. Existe ali um limite para você ter um paver que ele seja regular. Mas a gente sabe que a maior parte é bem mal feito. E ele vai afundando. E Ele vai ficando... trepida a cadeira de rodas. Então, tem algumas pessoas que têm espasmo muscular quando a cadeira trepida. Tá E aí, brincando. se anda num peso de paver, ela vai ficar tendo espasmo o tempo inteiro. E Em volta da catedral era paver, não era? acho que era. Teve um tempo que era. Porque, eu tô falando isso porque eu vi agora que eles começaram a mexer, eu vi que eles tiraram. Acho que era. Assim, dá pra fazer ele de uma maneira bem regularzinha, que não dá Não, tanta daquela assim, vou fazer trepidação, mas- bem regular, passando um cimentinho É. colado no outro. Não. Pra É um tirar- assunto complexo, Tirar assim. a funcionalidade dele. Não tem uma... É difícil dar uma resposta pronta, sabe? É cada caso que tem que ser analisado. Deixa eu te perguntar uma coisa, nosso tempo vai acabar rapidinho. Fala para mim um pouco assim dessa questão sua de agora falando sobre a acessibilidade do autista. Do autista. Eu acredito, assim, que existem muitas coisas que eu falei que começa com o projeto, né? Mas o que a gente faz numa edificação que já existe, né? Derruba. Derruba e faz de Gostou. novo. Eu acredito, assim, que a gente tem que ter um olhar mais amplo para a diversidade humana. Então, eu vou falar da minha experiência com o João, por exemplo, que é uma coisa que não está nas normas, não está nos estudos que têm sido feitos sobre arquitetura e autismo. O João gosta de lugar para sentar. Então, se a gente chega num museu, num shopping, numa loja, a primeira coisa que ele faz é procurar um lugar para sentar. É a forma de participar dele. Ele quer ir junto no museu, no shopping, na loja, mas ele quer sentar. É a forma de participar dele. Então, minha opinião, coloque em bancos. Todos os lugares, sabe? Por exemplo, shopping que tem aquelas áreas de estar no meio, assim, na circulação. Gente, aquilo vive cheio. Vive. As pessoas querem lugar para sentar. Mas eu não vou pôr um lugar para sentar porque a pessoa vai ficar ocupando espaço. Mas nós, por exemplo, nós vamos ficar mais tempo comprando com se certeza. tiver um lugar para sentar. Sim, Então, assim... porque sempre o acompanhante vai estar em algum lugar. Exatamente. Então, eu acredito que a gente tem que ter um olhar mais humano mesmo, sabe? Pra essa questão, assim... Não é todo mundo que reage como eu, que simplesmente senta no chão se não tem um lugar pra Exatamente, o João não senta. Antônio senta. O João quer um lugar sentar. pra Eu sentar. faço minha mãe passar vergonha sentando no chão. Não, Pra mim não é passar vergonha, Não, você porque tá eu também atendendo uma sento. necessidade sua, Eu todo também mundo sento. cansa, sabe? Então, vamos pôr lugar pra sentar. E eu acredito, assim, que sinalização faz muita diferença. Então, quando você chega num lugar novo, ninguém gosta de se sentir perdido. Não, e a gente, principalmente aeroporto, né? Eu sempre, mas assim, só que eu achei bem interessante que eu acho que Guarulhos é bem identificado com aquilo que eu percebi, tá? Sim. Pode ter muita falha. Mas chão, então assim, por ser um aeroporto tão grande, quando De eu... Brasília, você falou? Não, de Ah, tá. Guarulhos é o Guarulhos. de São Paulo, o maior. A gente chegou e foi a primeira vez que eu e o Antônio viajamos sozinho, Uhum. né? Então, e foi muito fácil da gente... E eu percebi que ele conseguiu se identificar melhor. Não, mãe, é por aqui. Sim. Então, assim, e por ser um ambiente tão grande, a gente conseguiu se... E você não se sentiu mais tranquilo ou menos sobrecarregado?
tendo uma sinalização que te guiasse. Até porque o fato de você chegar no outro para perguntar talvez te limita, né? Eu não gosto. Eu também não gosto. Eu não gosto de não. pedir informação. Ah, não, eu gosto normalmente o máximo de informação possível. Nesse caso em específico que minha mãe contou, eu não lembro como que eu tava na vez. Então não lembro se tava... como se sentiu. Se me deixou mais confortável, não, mas normalmente... Por exemplo, o João também, ele consegue identificar algumas sinalizações. Normalmente o que mais me sobrecarrega é o excesso de pessoas mesmo. De pessoas. E aí pra você seria melhor, tipo, uma área mais reservada, assim, pra esperar, talvez. Não, nem necessariamente reservada, mas vazia mesmo. Vamos dizer assim... Tendo lugar pra sentar já ajuda, nesse sentido Sim. que aeroportos mas obviamente então tem. E, por exemplo, o banco do aeroporto, é todo aquele banco De ferro. de ferro com o braço, né? Talvez uma pessoa gorda não consiga Não sentar ali. Mas eu acho que não deveria ter braço, porque assim, senta uma mãe com uma criança, essa criança quer Fica- deitar no colo da mãe e não Sim. consegue. Eu acredito, assim, que um dos grandes segredos pro autismo é essa diversidade. Essa diversidade de opção de mobiliário, de espaços pra ficar, pra ele iluminação, barulho. pra ele encontrar o que faz sentido pra ele. O que fica mais confortável, porque não é uma Você caixinha. acha que assim, que nem cor, pintura das paredes, essas coisas, tem? Pelo que eu já estudei, já li, até a gente discutiu isso no grupo de estudos ontem, preza por cores neutras. E cores, Suave, né? cores mais suaves. E sem se muito tiver uma contraste. cor forte, que ela tenha um significado. Então, sinalizar uma entrada, sabe? Ou contrastar piso e parede. Tá. Não ser aquela coisa tudo branca, sabe? Ter um contraste ali, porque daí isso até entra na acessibilidade em si. Deixa eu pensar o que mais. A atitudinal, né? Ah, essa é. De saber receber uma pessoa, de saber conduzir, de saber respeitar. Eu acredito que, por exemplo, quando a gente tem alguma questão de pegar senha, que seja muito claro aonde que tá. Peguei uma senha, tem uma TV grande, sonora e visual, chamando o número da senha. Que o balcão que você tem aqui tem uma sinalização grande, que você identifique fácil, que você não fique, né, que nem um tonto procurando, assim. Eu acredito que são coisas que são benéficas para todo mundo, né? Deixa eu te falar uma coisa. No começo a gente não falou, mas a Carol, ela é facilitadora do Sim, Enconteia. eu sou né? a mais nova. Então, para quem não assistiu nenhum episódio do podcast, o Enconteia já está há mais de um ano, né? E cada dia que passa, amanhã temos encontro. Fazer uma festa de aniversário. Ó, é verdade. Temos que fazer mais um. Fazer um mesmo. bolinho. O grupo está crescendo e eu falo assim, numa proporção que a gente não esperava. O Enconteia é um grupo de encontro de adolescentes e adultos. Tem alguns adultos que ainda são adolescentes que estão no grupo. Tem E pais, adultos bem mais adultos profissionais. Sim, E eu acho que assim, o objetivo desse início do Enconteia é para que ele se transforme numa coisa mais palpável no futuro. Sim. Né? A partir do momento que a gente proporciona relacionamentos, né? A Sim. gente tem que entender que a gente está criando um espaço para que eles sobrevivam na sociedade sem nós. E eu acho que vai chegar um momento, que eu acho que o objetivo é esse também, da gente poder trabalhar isso dentro da sociedade, mas pensando numa questão de emprego, da gente poder ser essas ferramentas para que eles possam entrar no mercado de trabalho. É interessante que você falou isso, porque o autismo, o movimento autista, às vezes ele tem muito foco na criança, né? Sim. Na Às intervenção. vezes? Só às vezes? Não quero criar inimizades. Ele tem muito foco na intervenção da criança, Sim. na terapia da criança e tudo mais. E esquece que a criança cresce, né? Sim. A criança se torna um adulto. E aí, onde que ela vai morar? Como que ela Tudo. vai trabalhar? Moradia assistida. E eu tenho um canal no YouTube, né, que eu falo sobre acessibilidade, e eu tenho um vídeo apresentando um projeto nos Estados Unidos, que é uma moradia para autistas. Então, é uma moradia para eles, são vários blocos, são várias casinhas, e cada casinha tem, assim, 4, 5 quartos. Tem uma área comum e 4, 5 quartos. E a ideia dessa moradia é que o autista more sozinho, mas ele tem uma equipe de apoio. Então, tem uma equipe gerenciando esse local, mas ele mora sozinho. Ele tem aula de culinária, ele percorre o espaço sozinho. Ele tem a cozinha que ele pode usar. Ele tem cozinha, ele tem quadro, ele tem piscina. Por que a gente não tem algo assim? Então,
Então, no sugestão, Brasil, sabe? empreendedores, vamos. No Rio E de é Janeiro, um nicho, no gente, Rio de Janeiro. É um baita nicho. Não é nem empreendedores, não. Investidores, se quiserem nos investir na gente pra gente fazer isso. Viu? Assim, Exato. já É existe projeto isso. pra E isso é mesmo. necessário. A gente foi numa palestra em São Paulo com acho que é Flávia o nome dela, que ela veio do Rio de Janeiro para apresentar para nós a moradia assistida lá. É um prédio. Uhum. Então, assim, são apartamentos, é privado, não é? Uhum. Eu acho assim, isso é um tipo de investimento que tem que ser privado. Não dá para ser Então, só pensar esse no que público. eu expliquei, ele era uma associação que teve o start. Então, associação de pais, né? Tipo, por exemplo, Sim. em Conté. E aí, eles, obviamente, devem ter, não entrava muito em detalhes numa mensalidade, numa coisa assim, mas eles tinham, por exemplo, uma horta. Então, os autistas elas- trabalhavam pra- ali para conseguir vender Então, e manter, sabe? esse no Rio de Janeiro é um prédio, tem área comum deles, eles são assistidos, sim, são pessoas que eu sempre pensei, o Antônio sai para trabalhar, não vamos pensar só no autista Sim, que não é funcional a esse ponto. O Sim. Antônio sai para trabalhar, volta para aquele local, todo mundo sabe que o Antônio voltou. Então, Voltou. se o Antônio não voltou, alguma alguma coisa aconteceu. Exatamente. então é por isso que eu falo, o ser assistido Manter de todas contato as com a formas. pessoa. É, Sim. exatamente. Isso já acontece para idosos, por exemplo. Já está se tornando mais Sim. comum de você manter a independência da pessoa, você dá A pessoa não estrutura tem que pra ficar ela. lá presa naquele local. Exatamente, ela faz as atividades dela, mas que tem uma equipe assistida. Porque é uma das maiores preocupações das famílias, é isso. Sim. O que vai acontecer com ele quando eu não Ah estiver lá, não mais precisa... aqui? Exato, é a primeira coisa que você pensa. Sim. Então, vamos ficar a dica aí, né? Nosso tempo acabando. Baita Investidores, precisamos montar isso. Maringá é uma cidade que está... nicho. Sim. Bem, Brasil todo precisa, mas podemos começar por aqui. Ué, né? podemos a gente começar faz, depois por abre aqui. uma franquia, Exatamente. Mas eu acho que assim, ó, é quando você fala que a gente só pensa em criança, quando há 10 anos atrás eu comecei a falar de adulto, Nossa, eu levei muita eu pedrada. imagino. Muita. O que a Lília tá querendo? Só que hoje, Você foi visionária. 10 anos depois... Ou o resto do povo foi muito burro mesmo. Não, eu acho que ela foi visionária, assim, de ver Ou os isso dois. antes da coisa começar. 10 anos depois, essas crianças estão todas adolescentes. E se a gente tivesse E o que começado foi lá feito? atrás? Nada. Mas eu ainda me sinto muito feliz de ter feito parte Sim. disso. Eu lutei 10 anos, mas eu consegui fazer Sim. alguma coisa. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos. Onde que a gente vai estar, né? Vamos estar, com certeza. Vamos, não, Porque eu acho que também assim, acredito. nós estamos num grupo de pessoas que querem que aconteça. Então, Sim. eu acho que vai acontecer. E a gente tem ideia. Falta Sim. dinheiro, vamos ser sinceros. Exatamente. O que falta, Falta é o o recurso. dinheiro. Mas assim, a vontade a gente tem e as pessoas que precisam também estão com a Sim. gente, né? Exatamente. Então a gente tem que lutar por eles. Mas, infelizmente, não é o dia hoje, porque o nosso horário acabou. Ah. Achei que a gente ia sair daqui com um contrato já. Ah, mas a gente sai mas depois. vai que- Plano. Espera, Aí, não, espera aí pensa pro assim, YouTube. a gente está terminando por hoje, mas você está convidado a sempre retornar. Foi muito bom a sua visita hoje a Muito gente. obrigada. E esperemos esse retorno, com certeza. Eu quero. Posso ouvir falar dos artigos que tem Isso, aqui. Com certeza. isso é importante Nos passa pra nós. esse seu canal do YouTube pra gente tentar também colocar, às vezes, na Isso, descrição. fala Coisa o assim, seu Não, ela anota e depois fala. Ou pode falar agora também. Não. @ Arc Carolina Fregieri. Então tá. Se você pôr assim, Carolina Acessibilidade, você vai achar. Então, Porque no YouTube? não tem Ok. muito no YouTube. E, gente, eu vou deixar uma última palavra de despedida de vocês duas. Bom, eu queria agradecer o convite, óbvio. Eu tenho aprendido muito no Incontea. E, assim, o meu coração, nossa, de ver a interação do João, de ver ele encontrar o grupo dele, não tem palavras para descrever. Eu sou muito grata por você ter começado há 10 anos atrás, ou quando você tenha começado. Mudou a nossa vida, da nossa família, assim, de verdade. Era uma grande preocupação que a gente tinha, era a sociabilidade do João. E assim, agora, eu não dou conta daquele grupo, gente. Quem dá? Eu não dou conta daquele grupo. Por isso que a gente precisa sempre de mais apoiadores, porque não dá. Exatamente. Então, assim, de verdade, muito obrigada por tudo, assim. Eu que agradeço. Fico feliz de saber que, assim, talvez sozinha 10 anos atrás eu não conseguiria muita coisa, mas hoje eu vejo que o fato de eu ter tido o desejo Sim. fez com que pessoas viessem Eu acredito junto. que o crescimento agora é exponencial. Sim. Ele só vai se... Gratidão e me colocar é à minha. disposição, né? Para quem precisar de projeto, laudo de acessibilidade, o que for na área de arquitetura e acessibilidade, eu
Maravilha, disposição. Carol, Com obrigada. certeza. Muito obrigada. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado por assistirem mais esse episódio do Altstar, o nosso podcast. E espero que seja seu podcast favorito também. Um agradecimento especial para a Secretaria da Pessoa com Deficiência por me deixar estar presente aqui hoje. E agradeço a todos. Agradeço também em especial a Uningá por nos fornecer esse espaço para fazer as gravações. E a todos os demais patrocinadores que apareceram na tela aqui, porque se eu for falar todos, a gente vai passar demais do tempo, gente. Ai, Muito queria obrigado. mandar um beijo pro João que vai assistir a gente, que ele tá na João, sala do lado. Beijo pra você. Beijo, João. Meninos, Amo você, obrigado. meu irmão. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até.